natureza. Boa noite, bora entrando. E o céu vai se abrir, de luz vai nos nutrir, para o bem semear. Raira, eu vou bailar cantando a glória de ser filho da mãe natureza. Seguir, olhar sempre pra frente, confia mais em ti. Vamos entrando. Aceita, entrega e agradece, o universo há de ouvir. E o céu vai se abrir, de luz vai nos nutrir, para o bem semear. Raira, eu vou bailar cantando a glória de ser filho da mãe natureza. E agora, para nossa live ficar bem didática, eu quero que você coloque aqui nesse balãozinho aqui que tem um ponto de interrogação a queixa que você quer que eu fale, a dor que precisa. Então, a queixa que você quer que eu fale sobre a dor que está por trás desse sintoma, dessa queixa. Pode ser seu, pode ser de paciente, pode ser de cliente, tá bom? Vamos entrando, já vamos falando aqui, ó. Já tem gente aqui, ó. A vida que convida a rir e ser feliz. Ouvir a voz do coração e essa canção seguir. E o céu vai se abrir, de luz vai nos nutrir, para o bem semear. Raira, e eu vou bailar cantando a glória de ser filho da mãe natureza. E o céu vai se abrir, de luz vai nos nutrir, para o bem semear. Raira, eu vou bailar cantando a glória de ser filho da mãe natureza. Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim ou não? Sim ou sim? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Consegue me ouvir bem? Sim? Posso continuar assim, né? É que eu tô viajando e eu esqueci meu negocinho de segurar o celular. Mas, bom que vocês estão ouvindo. Pronto. Nós vamos falar hoje que toda dor, todo sintoma esconde uma dor, todo sintoma. Absolutamente todo sintoma esconde uma dor. E aqui a gente vai falar de alguns. E quem vai direcionar essa live são vocês, né? Então, antes de começar essa live, eu quero pedir para vocês, primeiro, para nos ajudar a levar essa mensagem para muitas pessoas, compartilhando essa live, né? Quando você compartilha, quando você, né, manda essa live para outras pessoas, você ajuda outras pessoas a se beneficiarem desses conteúdos, né? De beneficiarem desses aprendizados que eu tenho certeza que pode mudar muita chave e pode mudar e beneficiar a saúde de muita gente, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar e fazer aqui, tá bom? Então, ó, por favor,
Você que está aqui no Instagram, clica aqui no aviãozinho de papel e manda para um monte de gente que você conhece, pelo menos para uns 10 contatos. Você que está aqui no YouTube, você vai fazer o seguinte, clica aqui em compartilhar, nessa setinha que tem o nome de compartilhar, e aí você vai mandando também essa live para todo mundo, compartilhando essa live, levando essa mensagem para todo mundo que você conhece, tá bom? Além de tudo isso, e não esqueça de se inscrever no meu canal, né? E dar um likezinho, né? Enquanto você está assistindo esse vídeo. Nós já temos aqui algumas coisas, né? Muitos de vocês já mandaram aqui, então a gente vai falar de dores, sofrimentos, questões do nosso dia a dia que fazem com que a gente tenha, né? Esses sintomas, né? E aí a gente vai começar falando de labirintite. E eu não falo de doença aqui, tá? Se vocês observarem, eu nunca falo de doença. Eu falo sobre sintomas. Peraí, deixa eu colocar o computador aqui mais em cima, que aí eu não fico olhando tão para baixo assim, como eu tô agora. Agora melhorou. Então, assim, a gente não fala em diagnósticos, né? A gente fala dos sintomas, porque são os sintomas que nos guiam o tempo todo, tá? Os sintomas, eles vão nos guiando para que a gente encontre a raiz, ou seja, a dor por trás dele, tá? E a gente vai começar pelos sintomas de labirintite. Eu vou pegar aqui no Google, tá? Labirintite. Claro que eu não decoro todos os sintomas das pessoas, né? Não precisa eu ir no YouTube para atender paciente. O que você faz, Dada? Você vai no YouTube para atender paciente? Não, o paciente vai e me traz o sintoma, tá? Eu não sou obrigada, nem você, terapeuta, é obrigada a saber todos os sintomas de todas as doenças possíveis, tá? Então, vamos aqui no Google. Labirintite, tontura, vertigem, perda de audição, zumbido, pressão no ouvido, náusea, vômito, sudorese, cefaleia, dor de cabeça. A pessoa sente tudo isso? Não, absolutamente não. Uma pessoa que tem labirintite não sente todas essas coisas. Ela sente aquilo que tem a ver com a dor dela, tá? Pode ser que ela sinta mais tontura, pode ser que ela sinta tontura e dor de cabeça, pode ser isso que ela sinta tontura e zumbido no ouvido, pode ser que ela sinta tontura e náuseas e vômitos, pode ser que ela sinta isso mais à noite, mais de manhã, mais à tarde. E tudo isso vai guiando para que a gente procure a dor, tá? Então, vamos lá. Mas todo mundo que sente labirintite sente tontura, sente desequilíbrio, né? Aí é que tá. Nós vamos trabalhar em cima disso, desse desequilíbrio, dessas questões ali que estão por trás desse sintoma, né? Então, o que tá por trás, né? Então, são pessoas, aqui a Renata, ela que falou que tem esse problema, deve ser ela, né? Tontura, náusea e dor de cabeça. Então, vamos lá para esse sintoma dela. Tontura, náusea e dor de cabeça. Então, o que a gente vai olhar, tá? O horário que sente a tontura, a náusea e a dor de cabeça. Se começa tudo junto, se começa a tontura e depois sente náusea e depois sente dor de cabeça, tá bom? Então, vou dar um exemplo. Se ela sente tontura e depois náusea e dor de cabeça, a tontura faz com que ela entre em contato com uma fase ativa do conflito. E a náusea e a dor de cabeça vêm após o conflito.
quais as dores, os conflitos. Os conflitos são as dores, tá, gente? São as coisas que estão por trás disso, tá? Então, por exemplo, pode ser que em um belo dia, de manhã, a Renata recebeu uma notícia difícil, desagradável, que a pegou de surpresa. E ela ficou desnorteada com aquela situação. Aí, depois disso, do nada, começa a sentir labirintite. Então, a labirintite, ela acontece porque a pessoa passa por algum evento ou alguns eventos, ou no cenário da vida dela, está acontecendo algo em que ela não sabe muito que rumo tomar, que direção seguir, o que fazer. Então, essa confusão mental reverbera no corpo, né? Reverbera no corpo, reverbera na mente, é claro, se é confusão mental, né? E a pessoa começa a ficar, né, com tontura, com desequilíbrio. E a dor de cabeça, Dalila? Aí vem a dor de cabeça. Geralmente a dor de cabeça, ela vem na fase PCL, na fase de cura, ou seja, digamos que de manhã a pessoa que tem labirintite, né, a Renata aqui tá falando, ela passou por um evento desses que eu acabei de falar. E depois, né, lá para meio-dia, graças a Deus, agora passou, agora eu tô mais ou menos aqui equilibrada, né? Aí começa a dor, né? Para se lembrar do medo, né? Das impotências, dos medos frontais. Então, será que eu vou enfrentar esse medo de novo? Será que eu vou enfrentar essa questão de novo, né? Então, é basicamente isso que tá por trás da labirintite. Aí, como é que eu faço para tratar? Todo mundo é isso, Dália? Todo mundo é isso, mas eu vou pesquisar na vida da pessoa. Pode ser que tenha sido uma traição, pode ser que tenha sido uma notícia difícil no trabalho, pode ser que tenha sido uma questão difícil ali no relacionamento, né? Ou em qualquer relacionamento que seja. Relacionamento de casal ou relacionamento interpessoal, tá bom? Então, labirintite tem a ver com isso, ok? A Renata aí tá trazendo aqui, dizendo que sim, que é isso mesmo. Tem uma pessoa que veio com uma questão bem específica que eu acho interessante a gente olhar e falar sobre isso. Tá bom? A Karina Abreu. Alergia do sol. Alergia do sol desde 2019 e não consegui ainda curar em mim. Alergia do sol ou ao sol desde 2019 e não consegui ainda curar em mim. A Karina está trazendo aqui, né, uma questão muito interessante, que é a alergia. Aí a Karina pode até falar, Karina, fala aqui pra gente qual é a manifestação sintomática. Fica com coceira, fica com bolinha, fica com caroço. O que acontece quando você vai para a exposição ao sol? Porque isso é importante, tá, pessoal? Não adianta só o meu paciente, meu cliente falar que tem alergia, né? Aí eu vou colocar aqui no Dr. Google de novo. Então, vamos lá. Alergia ao sol. Alergia ao sol, também conhecida como urticária solar, então certamente, bolinhas e coceiras, né, Karina? É uma reação à pele,
a luz ultravioleta, com erupções cutâneas, vermelhidão, inflamação. Certamente é isso que a Karina deve sentir, né? Fica no peito e nos braços. Fica no peito, no braço, mas fica pior. Fica no peito e no braço, fica pior. Pernas também, né? Pronto, então vamos lá. Aí eu não vou só para alergia ao sol, vou falar de todas as alergias, tá? A alergia da pele, a pele, ela é o maior órgão do corpo humano, se vocês não sabem. Então, a pele, e ela é um órgão de relacionamento, né? É um órgão de relacionamento, onde eu recebo toque, eu dou o toque, eu dou carinho, dou atenção, dou cuidado, ou eu quero me afastar desse contato. Não quero mais ter contato com essa pessoa. Essa pessoa me causa mal, é difícil, né? Então, pronto. Aí, alergia ao sol é uma manifestação sintomática da exposição ao sol. Então, o sol é o vilão para a medicina convencional. Para nós, o sol fez parte de um conflito de perda de contato, separação. Então, quando a Karina ou qualquer pessoa que tenha alergia ao sol se expõe ao sol, ela entra em contato emocionalmente, inconscientemente, a algo que ela viveu em que ela estava exposta ao sol nesse momento. Então, houve uma dor, um sofrimento relacionado à perda de contato, separação, não querer ter mais contato, em um dia de sol, em que ela estava exposta ao sol. Então, é isso, tá? A Karina, aí o que a gente vai fazer aqui, Karina? Acho que eu vou te atender. Você quer atendimento aqui ao vivo? Acho que vai ser interessante para vocês verem como é que funciona isso. Como é o meu raciocínio, como é que a gente raciocina e para vocês verem que isso não tá no Google, tá? Isso não tá no Google. O Google tá o sintoma, mas através do sintoma eu vou guiando essa paciente para a dor dela que tá ligada à raiz emocional. Tá bom, Karina, eu vou te atender já já, tá bom? Não vou demorar muito para atender, porque... Então, vou responder mais umas 2 questões aqui. E aí, a gente vai para o atendimento da Karina, tá? Só para vocês verem. Eu nunca atendi ninguém com alergia à exposição solar. Então, vai ser uma coisa nova para mim, mas certamente de muitas curas para a Karina. Porque não importa a alergia. Alergia é alergia. Pode ser alergia a poeira, ácaro, a sol, ao tecido. É a mesma coisa, tá? Eu só vou mudar o agente que causa a alergia. E é claro, eu vou me aprofundar na história do meu paciente para saber de onde é que vem aquela alergia. O que aconteceu na vida da pessoa. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Faz sentido para vocês? Então vamos lá, tem mais gente aqui.
A Paty perguntou sobre destra, sensibilidade na pele, na face, somente do lado direito. É a mesma coisa do que eu falei aqui sobre a alergia solar, tá bom, Paty? Então, é destra, é do lado direito. Então, para você sabe, né? Você já sabe, lado direito, para a pessoa que é destra, como você é terapeuta MPC, já sabe que tem a ver com relacionamento de casal, né? Exposição. Então, sensibilidade ou não quero dar minha cara a tapa, não quero ser exposta em relação a coisas que tem a ver com parceria, com amizade, tá? Então, ou então houve um conflito local, onde alguém se aproximou da face dessa pessoa e essa pessoa quis afastar, se distanciar, não quero toque, não quero isso. E aí ela não falou, tá? Então tem uma conotação parecida e uma investigação diferente, tá bom? Vamos para esse que eu achei interessante, mas eu preciso saber como que é essa enxaqueca. Vamos lá para o Dr. Google e a pessoa é você mesma, Giovanni, que sente essa enxaqueca oftálmica? A ela mesmo, que é ela que está comprometendo minha visão. Como é essa enxaqueca? Ela começa no olho, né? Ou então começa na cabeça e vai para o olho. O que acontece? Me fala aí. Fala um pouquinho mais, em uma frase, tá? Oftálmica. Tem aqui no Google, né? Dr. Google, a gente acha os sintomas. Ponto cego na região central da visão, visão borrada, linhas de zigue-zague, luzes piscantes, manchas escuras, perda transitória do campo visual, cegueira temporária em um dos olhos. Pronto. Outros sintomas: enjoo, náusea, sensibilidade à luz e ao som, perda de apetite. Certamente a pessoa ela não sente tudo isso, tá? Ela sente alguma coisa. Então, fala aí, Giovanni, o que você sente? Alguma desses sintomas oftálmicos? Como visão borrada, como, tipo, uma parte da visão, como enjoo, náusea, vômito, essas coisas. Como se estivesse apertando no meu crânio, sensação de inflamação no cérebro. Então, tá. Então, mas e sobre oftálmica, né? Você sente dores no olho também no momento em que tá com enxaqueca? Acho que tudo isso é importante, tá bom, gente? Para que a gente vá se aprofundando no sintoma e na dor causada pelo sintoma. Já vou atender para vocês verem como é um atendimento com MPC, do início ao fim, da Karina, que tem, né, que ela fez a pergunta agora, e ela tem alergia ao sol, né? Fala aí, Giovanni. Visão embaralhando, perda parcial de um lado da visão. Pronto. Qual lado? Eu não vou atender ela, tá? Então, eu vou falar aqui de uma forma geral. Eu preciso entender qual é a parte da visão. Se a parte da visão afetada é a parte do nervo óptico, o nervo óptico, ele tá bem pertinho da hipófise, da glândula neurohipófise. Então, a gente relaciona ali com a conotação dessa glândula, tá? Que tem a ver com perdas de projeto, coisas difíceis em que desabou aqui a minha vida, perda de projeto, perda de pessoas, né? Em que eu vi essa pessoa, ou esse projeto escorregando pelas minhas mãos. Então, a dor, né? Quando a enxaqueca,
eu preciso entender se ela é mais do lado direito, se ela é mais do lado esquerdo, se ela é mais na frente, se ela é mais em cima, se ela é mais atrás. Porque tudo isso me dá informações importantes e relevantes sobre o paciente, tá bom? Então, aqui tem mais a ver com medos frontais, medos conhecidos. Aqui, questões de desvalorização moral, né? Aqui, também, desvalorização intelectual. Aqui, além de medos, nessa região tem medos, né? Na região de trás aqui tem mais a ver com um sentimento de impotência, um sentimento de insegurança. Então tem que ver se a dor começa mais atrás, se ela começa mais na frente, se ela começa aqui. E se tem uma questão oftálmica, então além dessas conotações ou das dores, né, que a gente vai procurar relacionadas à dor de cabeça, enxaqueca mesmo, tá? A gente precisa também olhar para que serve a visão. A visão serve para que serve a visão? Deixa eu ver se vocês conseguem pensar, imaginar para que serve a visão. Bora interagir aqui para que a gente não fique só nesse monólogo. Para que serve a visão, gente? Para quê? Enxergar, exatamente. Então, pode ter acontecido algo em que ela não quis ver, em que ela não quis, ela digitou aqui, ver, visualizar, enxergar. Eu não quero ver, é tão doloroso que eu não quero enxergar. Aí dói a cabeça. E ela também não consegue nem enxergar, nem abrir o olho. Pode ser que ela tenha que ficar num lugar escuro nessa hora, porque foi muito difícil de enxergar aquele medo, aquela impotência, ou aquela desvalorização, passar por aquilo que aconteceu. Dalila, mas seja mais específica, não tem como eu ser mais específica. Eu estou falando aqui no geral. E eu preciso, né, para ser mais específica, eu preciso me aprofundar no atendimento, eu vou ter que saber se a Giovanni, ela tem a lateralidade cerebral, se ela é mais destra, se ela é canhota, se o lado que dói mais é do lado direito, lado esquerdo, como é essa dor, onde ela começa, se é mais de manhã, se é mais à tarde, se é mais à noite, entende? Tudo isso é trilhar o conflito. Quando eu vou procurar uma dor que está, né? Isso pode ser uma situação que amedronta? Pode sim. Se amedronta, eu não quero ver. Quando eu estou com medo, uma criança está com medo, o que ela faz? Ela se encolhe toda, né? Pode ser, Giovanni, pode ser que esteja acontecendo algo na sua vida que te amedronta, que te causa medo, que você não quer enxergar, que é impossível de enxergar, tá bom? Então, é assim. Faz sentido para você, Giovanni? Faz sentido? E dessa forma, a gente vai caminhando para as dores. Então, é importante que você saiba que para ajudar o nosso paciente, né? Deixa eu ver aqui vocês no YouTube também. Agora a internet aqui travou aqui meu computador. Sim, total sentido, né? Muitas vezes até algo que nem foi ruim, por exemplo, falar dos meus filhos, não consigo entender. Pode ser que não seja uma coisa ruim. Como pode me ajudar? Você precisa ter conhecimento para se ajudar, né? Assim, é claro que essa live, ela pode te dar um start aqui sobre como é que você lida com isso, né? Mas é claro que você tem que saber a origem disso para que você se aprofunde com mais, como é que fala? Com mais intensidade e assertividade, tá bom?
Inclusive, Giovanni, eu tenho algumas alunas, né? Alguns alunos que estão fazendo atendimento com valor simbólico. Eu nem ia falar aqui, a gente não está mais divulgando isso porque já passou. Mas se você se interessar, mande para mim o seu nome no direct, seu nome, o que você quer e o seu contato, que aí eu passo para esses alunos. Eles estão atendendo com valor simbólico de R$ 170, tá bom? Então, se você quiser, manda o direct para mim que eu passo para eles o seu contato, tá certo, Giovanni? Pronto. Então, mas você precisa fazer a terapia, porque a gente você até consegue se ajudar, mas se você tiver conhecimento suficiente, né? Por isso que aqui, né, além de dar conteúdo, em algum momento, né, agora não, mas em algum momento eu abro espaço para as pessoas que querem se formar e ser terapeutas do MPC. E também depois eu abro espaço para as pessoas que querem ser terapeuta de si, começar a cura por si mesmo, né? Então, é isso. Vamos lá. Vocês entenderam que para saber a dor, a dor vocês entenderam aqui que todo sintoma esconde uma dor. Absolutamente todo sintoma esconde uma dor. Todo. Todo e qualquer sintoma esconde uma dor. Pode ser fibromialgia, pode ser enxaqueca, pode ser depressão, pode ser ansiedade. Todo sintoma esconde algo que está por trás e precisa se aprofundar, né? E como o Fábio falou, além da gente olhar para a raiz emocional, para a dor, eu mudo o meu estilo de vida, né? Porque o MPC é o método que a gente está trazendo aqui para falar dessa abordagem, que é um método baseado na medicina germânica, na neurociência, na terapia sistêmica, a epigenética. A gente juntou várias coisas para que a gente consiga ajudar o paciente no primeiro atendimento, tá bom? Exatamente, Sônia. Pronto. Agora, Karina, você ainda tá por aí? Vocês entenderam? Fez sentido para você o que eu falei, né? Sobre o sintoma que esconde as dores do nosso paciente? Sim ou sim? Karina, tu tá por aí? Ainda quer atendimento? Se não quiser, eu vou abrir espaço para outras pessoas. Então, fala aí, eu quero atendimento, caso você queira. Você, Karina, que disse que tem alergia ao sol, tá? Nunca atende gente assim, bora atender hoje, bora rezar resultado hoje. MPC não tem nada a ver com constelação, tá bom? A gente fala sobre a abordagem sistêmica, mas nós não somos consteladores. Nós somos terapeutas do método Procure Cicatriz. O objetivo, se você vê o que eu falei aqui, não falei absolutamente, inclusive, nada, não falei nada sobre terapia sistêmica. O que eu falei isso foi sobre raiz emocional. Constelação, você não aprende essas coisas. Na constelação, você atua ali, né, nos seres que estão ali interligados, enfim. Mas totalmente diferente, tá bom? Inclusive, não vou falar.
Não sou contra, sou a favor, mas a favor que a gente procure pessoas boas, pessoas qualificadas, pessoas responsáveis. Oi, Karina, tudo bem? Tudo bem, Dalila? Tudo bem, e você? Também, tudo bem. Você já é minha aluna, me Eu te acompanha? conheci com o André Kescher, na verdade. Eu Ah, fiz o MTI e aí eles falavam muito de você. E aí foi através dele que eu te conheci. E agora eu estou estudando o Érico Rocha, te vi lá também em alguns vídeos, bem legal. ai, que bom. É, então, vamos lá, estamos aqui juntos para aprender. É, você tem quantos anos? Tenho 46. Tá bom. Você já viu algum atendimento? Quer que eu te explique como é que funciona? Já vi. Vários. Ah, então tá. Então já é seguidora fiel aqui, né? Então, Então tá. É, a gente vai olhar então para a sua queixa, tá? Como você já viu, quando eu me lembro, eu pergunto sempre se a pessoa autoriza, né? Então, quero perguntar se você autoriza que essa gravação, que essa live fique gravada, que a gente disponibilize, né, ela na íntegra para os nossos alunos com objetivo de estudo, né? Que a por favor. gente, né, tem um MPC na prática, que é o Dalila Flix, ou que utilize parte dela aqui para conteúdo nas redes. Você autoriza? Sim, Tá autorizo. bom. Se por um acaso mudar de ideia, pode falar que a gente faz o que você quiser, ok? Espero não chorar muito. Não, se parar, aqui o show é livre. Tá bom. Então tá. O que que você gostaria que eu te ajudasse hoje? O que você gostaria? Fala um pouquinho aí pra gente. Eu já Dalila, sei que você colocou é, aqui, mas é é, legal para as pessoas saberem. bom, eu fiz uma mudança de residência, fui morar no Guarujá, a trabalho, e foi em 2018 que eu fiz a mudança. Um Você ano depois, morava onde? em São Paulo. Morava em São Nossa, Paulo e fui morar no Guarujá Guarujá, é um interior, é? no litoral de São Paulo. Uhum, uhum. E eu morava em São Paulo, recebi uma proposta no Guarujá e mudei para lá. E aí, um ano depois, eu comecei a perceber que minha pele não aguentava ficar no sol. Começavam umas bolinhas e depois de alguns dias uma coceira. E elas duram bastante. Inclusive, acho que dá pra ver aí um pouco o meu braço como ele está. Dá pra ver, né? Nossa, É. aham, aham. E assim vai pelo peito. No como o peito eu protegi mais dessa vez, então não dá pra ver muito. Mas nos dois braços, na perna algumas bolinhas, no braço também algumas bolinhas que aparecem. E quando eu gosto muito de praia, eu gosto muito. Tanto é quando eu recebi a proposta, eu achei o máximo, porque eu sempre dizia eu quero um dia morar aqui e acabei indo para lá. Uhum. E aí eu percebi que eu não podia mais me expor. E daí pra cá é sempre boné, aquelas blusas UVs. Quando eu não aguento muito, aí eu tiro e corro o risco e fico com a pele horrorosa como fica. Uhum. E eu já venho buscando várias formas de tratar isso e eu acho que é emocional. Só que eu não consigo acessar. Eu Uhum. não, eu gosto disso, eu confio muito de que eu sou psicóloga de formação, trabalho na área de recursos humanos e eu sempre me conectei muito com essa coisa da energia e também sobre as questões psicossomáticas. Mas eu não Uhum. consigo acessar, eu não consigo. E isso me bloqueia, porque meu namorado gosta muito de praia, ele gosta muito de ao ar livre. Então, a gente faz muito programa ao ar livre. E eu tô sempre encapuzada. E me gera uma angústia, porque é desgastante, é muito calor. Tá calor em São Paulo. Então, sair de casa com manga comprida não é gostoso. Usar boné o tempo todo não é gostoso. Então, tudo isso me esgota. E assim, quando ele vem contando os planos do que a gente vai fazer, já começa essa sensação ruim de que eu vou ter que me expor ao sol
e não ficar feliz com isso, me desgasta. E é por isso que eu precisava de ajuda, que eu quero ajuda, né? Você tem filhos? Não, Não? Nunca foi casada? eu morei junto durante 4 anos e a gente separou. E com o Fabrício já tô há 7 anos. Faz 9 anos, mais ou menos, que eu morei junto. Aí, há 7 anos. Então, em 2019, você já estava com ele, né? Já. Tá. 2025. Sei. Então, Foi 2019 que vocês se conheceram? 2018? A gente se conheceu em 17, se eu não me engano. 17? Acho que é. Tá bom. Então, vocês dois mudaram para o Guarujá? Ou ele já morava lá? Ou não? Não, ele ficou Ou em São vocês. Paulo, eu fiquei sozinha no Guarujá, ele ia todo final de semana. Tá bom. Ainda tá assim? Agora eu já tô em São Paulo, Ah, mas você eu já moro sozinha voltou. e ele mora na casa dele. A gente não mora Então, junto. são namoridos, né? Somos namoridos. Uhum, tá. Então atualmente você está em São Paulo e ainda continua os sintomas, né? Ainda. Foi exatamente em 2019 que você mudou para o Guarujá? Eu mudei 18. Um Ai, ano depois que foi um ano começou. depois, é. Ok. Independente do horário que você se exponha, você fica com isso? Sim, qualquer horário. Qualquer horário. E quando você está com roupa de proteção e todas essas proteções que você falou, você não tem essa manifestação. Ou o calor também acende isso, mas de uma menor forma. Eu tenho com a roupa de proteção, mas muito levinho. No começo era só peito e braço. Depois de um tempo passou para as pernas e um pouquinho no rosto, numa área específica, que é bem aqui, nessa parte. Só do lado esquerdo? Do lado direito? Só do lado direito, é. Ops, desculpa, caiu aqui. Tudo bem. Bate palma para mim, como se fosse aplaudir. Assim? Veja a mão que está batendo. A minha, veja a forma mais natural possível. Pode fazer assim, sem que eu veja muito. Ó, a minha mão que tá batendo é essa, ó. Geralmente essa aqui fica mais parada e recebendo. Veja aí, que é mais natural para você. Bate palma como se fosse aplaudir. É o lado direito, você é destra. É. Você tem irmãos? Tenho 5. 5. Você é qual, Karina? Eu sou a segunda. Segunda mesmo, se teve abortos ou não, e é entre. Eu fiz consolação e descobri que depois de mim teve.
Mas você é a segunda. Primeiro é homem ou mulher? Homem. Homem. Uhum, certo. Vou ter que tirar o carregador pra ver se ele para. Você sempre morou em São Paulo? Sim. Uhum. É, Eu morei em um 2000. ano nos Estados Unidos. Eu não sei se isso é importante, Aham. mas eu morei um ano nos Estados Unidos. Uhum. Já adulta? Adulta, com 26. 26. 2019 você tinha quantos anos? 2018? Ah, acho que tinha uns 39, 40. Ai, sou ruim de conta. Você tem quantos? Eu também sou 46. péssima. 46. 2019 para cá são 6 anos. Então 40, certamente 40. 40. Uhum. 36 anos, foi com 36 que você morou nos Estados Unidos? Com Vinte 26. e seis. Uhum. Fiz 27 lá. Tá. O que que você lembra que aconteceu por volta de 16 anos de idade? Ah, algum evento específico que tenha acontecido nessa idade? Pode ser, eu vou dar algumas sugestões aqui para sua cabeça ir procurando, tá? Pode ter sido na escola, algo que você, né, que aconteceu que você talvez foi exposta por alguém, ou por um namorado, por um amigo, pode ser em casa, ou pode ser em algum lugar que você, né, ali queria se livrar daquilo, queria se livrar daquele acontecimento ou de uma pessoa específica. Pode ser que nesse evento você estava exposta ao sol ou ali no lugar que estava bem claro, enfim. O seu cérebro já foi procurando aí, achou alguma coisa? Eu lembro na escola, eu sofri um bullying, né? Foi um bullying bem pesado na época, mas era dentro de uma sala, o assunto era sobre o mapa do Brasil e eu fiz a pergunta de uma forma errada e aí os alunos, meus colegas começaram a zoar, a professora zoou, todo mundo, mas a gente estava dentro da sala, era de dia, era de manhã e realmente foi na hora que você me falou até me arrepiei, porque foi para onde meu cérebro me levou. Quando você falou de um acontecimento com a idade, é o que eu mais me lembro. Eu não tenho certeza se eu tinha 16, mas é o que mais veio agora na minha cabeça. É, e teve uma pessoa específica que te zoou e você ficou com muita vergonha, assim, ou de todos, ou era de todos? Eu acho que teve sim uma pessoa que fez piorar a situação porque ele era muito comunicativo na escola, era a pessoa que tinha relacionamento com todo mundo e ele foi passando isso para frente, para as outras salas, para todo mundo, para a escola inteira saber, né? Então, e contou do jeito dele. Então, ficou E aí você foi motivo de chacota na escola. assim por muito Uhum. tempo. E você via
as pessoas falam, talvez olhando para você ou apontando para você. Nesse período, talvez você se afastou assim de todo mundo, Sim, ficou mais retraída, né? sim. Uhum. E essa situação meio que reverberou assim por mais de um dia, certamente, né? Meses. Acho que estava no primeiro ano do colegial, né? Nossa época era colegial. Foi até o terceiro. Claro que foi diminuindo, né, o ruído, mas nunca ninguém esqueceu. Uhum. E lá na escola, vocês, na hora eu não sei como é, o Intervalo. intervalo, Isso. aqui eu chamo recreio ainda, todo É, tempo pro mas é recreio. recreio também. Na Também. hora do intervalo, você geralmente ia para onde? Para que lugar? Ah, Olha, era uma escola como se fosse uma casa muito grande, tinha uma parte de baixo, assim, que onde ficava a lanchonete, a quadra, uhum. e assim, uma parte coberta onde ficava a lanchonete e a quadra na frente. E a quadra na frente descoberta. Sim, Você ficava ali na quadra da frente, também na lanchonete, você ficava nos dois ambientes? eu me lembro de ficar nos dois ambientes. Não me lembro Aham, de algum específico, não. aham. E certamente, todo lugar que você ia, você percebia como se você estivesse sendo apontada, né? Tá bom, ok. Aí, com 26 anos, vou fazer para os Estados Unidos. Você foi por algum motivo específico? Eu fui ser au pair. Fiz o Ah, programa de foi ser au intercâmbio do au pair. pair. Uhum. Ficou um ano? Um ano. Uhum. Lá, em alguns momentos, ou em um momento específico, você também, de alguma forma, ficou mais retraída, com medo de ser julgada, ou houve algum momento em que você talvez falou algo errado, né? Assim, inglês, e você ficou assim, né, mais com vergonha. Teve assim um evento ou você passava por essas coisas, por essas situações? Ou passou por uma específica, assim, que se lembre? A gente passa muita, né? Muita vergonha, mas a, a que eu mais lembro foi de. Eu sou fumante, né? E a família não podia saber, então eu tentava esconder o máximo que eu podia. E aí teve uma vez que eles me perguntaram, porque eu bati o carro, e eles me perguntaram se eu usava drogas porque eles sentiam um cheiro, né, na minha roupa. E na verdade não era drogas, porque eu nunca usei drogas, nunca gostei. E isso me envergonhou muito na época, porque eu tava escondendo uma coisa que não dava para esconder, mas eles não conseguiam entender. Quer dizer, eles não era tão grave assim, né? O fato de eu fumar escondido não era nenhuma droga e eles associaram a batida do carro a isso. E foi bem de manhã, foi bem cedinho. Tô lembrando, tô com vontade de chorar, mas vou me segurar. Não, não se segura não. Pode Foi, ficar à vontade. inclusive, eu bati o carro por causa do pôr do sol, do nascer do sol, que eu não conseguia enxergar. Ai meu Deus, ali. Uhum. E bati numa placa de pare, porque eu tava levando as crianças na escola, o carro tava devagar, não bateu tão forte, mas a placa caiu. Eu não vi que caiu, e mesmo que eu tivesse visto, eu não ia pegar aquela placa, porque nunca no Brasil a gente desce e pega uma placa. Mas lá, depois, tomando a bronca deles, né? Eu lembro agora que eles falaram, né? Ah, você não pode não pegar a placa, você tinha que ter pego,
posto no carro e depois, quando voltasse, você se retratava com a gente. Quem viu foi a vizinhança, né? Isso me envergonhou muito, porque também não sabia como agir, né? Mas foi de manhã e foi o nascer do sol, meu Deus. E você bateu porque a visão ficou atrapalhada. Isso. Eu, na verdade, encostei o retrovisor e eu acho que aquilo já devia estar mais. Não, não foi uma batida a ponto de eu ter que parar o carro, nem nada. Mas aí caiu a placa de pare. Bem dentro da neighborhood que eu morava mesmo. Que loucura! Nunca ia chegar nisso sozinho. É isso. Obrigada, Thalia. É pequeno, mas é grande. É, E você estava dirigindo, certamente no dia que quando eles foram falar com você, eles estavam mais do seu lado direito. E eles estavam falando com você mais do seu lado direito. Então, essa face aqui que você teve que dar a cara a tapa foi um momento assim muito difícil, né? E aí você estava dirigindo, né? Utilizando os braços, as pernas para dirigir. E é claro, quando a gente se expõe ao sol, o colo aqui, a região do peito, também fica mais exposta, né? São essas regiões que são mais expostas quando eu me envergonho, né? Uhum. sim. Começou na escola e esse foi um estopim disso, entende? Acho que sim. Pra mim é muito grave, porque eu tava com as crianças deles no carro, eu tava com o carro deles e, e ainda tive uma atitude que não era esperada, né? Que Exatamente. Uhum. É isso. É, mas vamos lá, que a gente vai procurar mais um pouquinho se alguma coisa fez acender isso, né? Aí você trabalhava em RH quando você foi transferida para Guarujá? sim, Uhum. No RH de uma empresa, né? isso. Agora vamos olhar para essa empresa, para alguma situação também que você passou lá, que você teve que dar sua cara a tapa, que você talvez se envergonhou, que você passou por uma situação talvez constrangedora. Pode ser que a gente encontre, pode ser que não, mas alguma coisa fez acender. Que seja pôr do sol, mas alguma coisa fez acender isso. Eu imagino que tenha sido alguma situação como essa. Ou simplesmente o fato de você estar numa cidade nova, estar numa rota diferente do trânsito, em que você se perde ali, ou assim, ou que você não consegue muito, enfim, saber do que está se passando, ou até mesmo no trabalho, né? Alguma situação no trabalho, ou na praia mesmo, em que você foi exposta, em que você ah, talvez uma discussão com o namorado, talvez a discussão com o garçom ali da praia, não sei. O que você lembra assim que aconteceu entre 2018 e 2019? Dentro da empresa, eu.
eu fui substituir uma pessoa que continuou lá durante 3 meses. A única coisa que eu me lembro, assim, de ter sido muito desgastante nesse comecinho, sabe? Porque a pessoa não tava... ela tava bem quando eu cheguei, ela já sabia que ela ia sair porque ela estava saindo por não ter o idioma, não ter inglês, e a empresa se tornou multinacional. E aí, essa pessoa, no começo, estava me indo bem, a gente estava fazendo um phase-in, phase-out bem redondinho, mas chegou um determinado momento que eu acho que estava perto da data já dele sair, e ele começou a ficar muito agressivo, ele ficou muito estressado, ele ficou 3 meses comigo. E ele gritou comigo numa reunião, tava só nós dois, e aquilo me pegou muito de surpresa. É um fato que eu me lembro, mas eu não sei se pode ser isso. Pode ser. Ele estava de qual lado quando ele gritou com você? Direito. Uhum. Isso vai fazer chorar aqui. Era de manhã? Uhum. Mesmo que você não estava no sol, como na escola, que você também não estava exposta ao sol, mas você estava em um momento de exposição e era de manhã, então, e era de dia, né? Então, quando e aquilo acendeu em você essa essa alergia. Então, certamente ali, né, depois de um tempo que passou, que ele foi embora e tal, começou essas coisas de leve. E aí, claro, né, há vários gatilhos vão fazendo com que você manifeste esses sintomas e o seu corpo se lembre daquelas dores primeiras, né? Só o fato de você estar dirigindo e encontra uma placa de pare, isso acende. Isso acende um gatilho. Só o fato de você estar no pôr do sol, ou no nascer do sol ali, né? Também. O fato de você estar dirigindo e estar meio atrapalhada, também. O fato de você, né, estar numa situação estressante e vergonhosa, acende. Pode ser que não acenda o sintoma, mas ali fica ali reverberando em você. Então, quando você vai pro sol, essa memória de vergonha, de dar cara a tapa, de, né, coisa feias, né? Tipo assim, essa coisa de você ter batido o carro foi muito feio, né? Foi muita vergonha, foi muito grave para você. E aí você reviveu tudo lá da adolescência, daquele bullying, né? De que você era exposta, você estava sendo exposta ali e ficou exposta ali durante anos àquelas pessoas, né? E nos lugares, e era no sol, quando você ia para lá para o ambiente onde tinha a quadra, entende? Sim, Uhum. faz total sentido pra mim, total. É. E agora a gente vai desligar esse botãozinho, tá bom? Então vamos lá. Feche seus olhos, por favor. Respira fundo. À medida que você vai respirando, você
você vai relaxando cada vez mais. Relaxe seus pés, relaxe suas pernas. Relaxe todo o seu corpo. Desde os seus pés até a cabeça. Relaxe agora o seu quadril, a sua coluna. Respira fundo. Relaxa agora os seus braços, os seus ombros. Por último, relaxe a sua mente, a sua face. Respira. E eu quero que você vá lá para aquela cena em que você bateu o carro. Você vai caminhar antes, desde o momento que você sai de casa, com as crianças, que sai de casa, até o momento em que os guardas ali, a polícia, lhe dá essa lição de moral. Vá por todo o momento. E a causa de tudo isso foi o sol. Respira. Agora eu quero que você pause a imagem no momento mais difícil para você, mais desafiador dessa cena. Quando você estiver nessa cena mais desafiadora, você me fala o que está acontecendo aí, mas não abra os olhos. Foi a conversa com a família, quando eles desconfiaram que eu usava drogas. Uhum. Qual o seu sentimento? Vergonha, Uhum. eu senti como uma humilhação, como, como que eles podem achar que eu uso droga.
ter que falar que eu não tinha parado de fumar. Fiquei constrangida. E eu vi a E cara deles de decepção. E até dizendo que talvez iam ter que cortar o meu contrato, porque era inaceitável. uhum, E aquilo me gerou muito medo de ter que voltar humilhada pro Brasil naquela situação. uhum. Em que lugar do seu corpo se conecta agora com o seu corpo, Karina? Em que lugar do seu corpo você mais sente esse sentimento de vergonha, de humilhação, de constrangimento? Em que lugar do seu corpo? Dalila, eu acho que são os braços, me dá uma vontade de me fechar. Uhum. Pode seguir o movimento que você quer, tá? Pode seguir o movimento dos braços. Qual a sensação no seu rosto olhando para eles desse jeito que eles te olham? Eu provavelmente estava bem vermelha, de vergonha, com a cabeça baixada, tentando convencê-los de que não era droga, que era só o cigarro. Mas você sente algo também no seu rosto quando você se conecta com essa cena? É uma sensação de que tá queimando. Uhum. Você queria fugir dali também? Sim. Sabendo de tudo que aconteceu depois, eu quero que você se conecte com você e com essa cena e mude completamente para que essa cena seja boa para você. Se conecte para que essa cena seja boa para você. Mude completamente a cena. Pode ser desde antes, quando você sai de casa, pode ser depois o que você acha que tem que fazer, pegar a placa. Não importa o que você vai mudar, pode ser mudando a conversa. E eu quero que você mude completamente para que tudo isso seja bom para você. Você vai ter o tempo que precisar, quando você dar tudo, você me fala, mudei. Eu só não te escutei. Se você quer que eu. Dalila, você me escuta? É, eu Karina, falo pra você como é a cena nova. Karina,
Oi, Karina. Sim, continua com o olho fechado. É que Eu, saiu aqui pra mim. eu levanto da Fala. cama e preparo as crianças, coloco no carro e eu consigo usar um óculos de sol e eu desvio sem nenhum problema da placa. Levo as crianças e eu volto como mais um dia comum, mais um dia normal. Consigo enxergar. Vai respirando fundo. Aí você volta, mente. Se faz sentido, inclusive, pode falar para eles sobre que não conseguiu parar de fumar, mas que você vai fazer um esforço para isso, sente muito, e mas que você vai fazer um esforço para não fazer mais isso, nem no carro deles, nem na. Enfim, faz Eu sentido? também vi, eu também vi essa cena de eles me perguntarem se eu estava fumando e eu dizer que sim e eles me sugerirem uma ajuda, Uhum, mas acolhimento. ok. Respira fundo, sinta esse acolhimento e depois, de alguma forma, houve realmente, né, esse acolhimento? Não é necessariamente para parar de fumar, nenhum acolhimento, mas de dizer que eles gostavam muito de mim, que as crianças gostavam, que eles sentiam que eu era parte da família, que eles não queriam que eu fosse embora, mas que eu não fumasse mais. Uhum. Tudo bem. E você agradece e pela oportunidade, que realmente isso não vai mais acontecer e que tudo passa. Continua com o olho fechado. Karina, tudo já passou. Você não precisa mais ter alergia à exposição solar para você se lembrar de todos os momentos de exposição que você sofreu, tanto na escola quanto nesse dia em que você também foi levar as crianças para a escola e que o sol foi fundamental para que toda aquela exposição pós ali esse acontecimento traumático tenha acontecido. Tudo já passou. O sol é o seu amigo. E essas exposições que passaram, tanto ali na adolescência, na vida adulta nos Estados Unidos, na empresa, onde você de alguma forma foi exposta ali, né? Teve que dar a cara a tapa para aquele colega de trabalho, onde também ele estava do seu lado direito, falando para você com agressões verbais e era de manhã. Já passou. Você não precisa mais dessa alergia, dessas manifestações sintomáticas para lembrar desses eventos em que você realmente queria se livrar dele, se livrar daquilo que você estava acontecendo, se recuar, retrair. Já passou. A partir de agora, você também passa desses sintomas e o seu corpo se cura
natural e automaticamente. A exposição solar, a partir de agora, será só uma exposição solar. Não será a exposição a essas vergonhas, humilhações e constrangimentos. Será apenas o sol que traz vitamina D, que traz também uma cor nova, um renovo, energia, vitalidade. Então, o sol agora representa isso para você. Tudo já passou. E quando você se sente pronta, você pode ir voltando para cá. Tudo bem? Obrigada. É isso. De nada. Eu é quem agradeço. Você nos ajudou muito aqui. Eu não tinha atendido ninguém ainda com esse tom. Então, acho que foi muito aprendizado para todos nós que estávamos aqui, viu? Obrigada. Eu não tenho palavras além de te agradecer. Foi muito importante para mim. Eu queria muito acessar e eu não imaginava que eu ia chegar nisso. Foi incrível. Obrigada. Foi incrivelmente incrível, né, Karina? Nossa, Foi muito. incrível. Eu Forte pra mim. fico. É muito louco, né? Tanto que essas coisas que elas até parecem pequenas quando passam, né? Mas elas são bem grandiosas, assim. E era E mesmo. Porque era uma família que eu não queria desapontar. Foi uma família que me deu uma oportunidade incrível, né? Então, eu acho que eu devia isso a eles, né? O mínimo de cuidado com as coisas deles. Então, realmente Uhum. mexeu muito comigo. É isso. Obrigada. Obrigada, viu? Muito Agora obrigada. sim, eu quero notícias suas, tá, Tá. dona moça? Depois você Eu te fala darei. como é que você tá, como é que você ficou. Sugiro que você não faça isso logo amanhã ou depois de amanhã. Espera uns 3 dias. Você vai começar a assimilar isso internamente. Tô toda E arrepiada. quando você for para o sol, você vai com essa consciência do que, para que ele serve para você a partir de agora. Tá Combinado. bom? Uhum. Obrigada, Dani. Beijo Boa noite. grande para Beijo. você. Boa noite. Tá bom? Tchau, tchau. Peraí. Eu não sei como sair também. Eu vou remover você. Então é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Karina, beba bastante água durante os próximos 3 dias, tá? Você tá comigo que eu me esqueci de falar para você. Beba bastante água durante os próximos 3 dias, tá? Para que o seu corpo ele comece a eliminar as toxinas que tinham a ver com aquilo lá, com essas informações, através da sua urina, tá bom? É isso. Bom, muito obrigada por vocês estarem presentes. Sábado, 8 horas da manhã, teremos live terapeuta Bom de Negócio, tá? Sábado, 8 horas da manhã, tá bom? Eu amo muito o que eu faço mesmo, Jô. Minha energia muda quando eu faço isso que eu faço, porque tá em mim, né? Tá nas entranhas, tá no recôndito do meu ser, né? Ou seja, tá na minha alma. Beijo, fiquem com Deus. Até mais.